Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 21 de agosto de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que sou? Simão Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Lucas 9:20. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis supor que o Mestre dos mundos queira, por simples capricho, impor-vos penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E seja o que for que aconteça, cada fato tem uma razão de ser. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em uma comunicação a Allan Kardec, descrita em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Meta do dia: cultivar a fé no futuro, consciente de que tudo tem a sua razão de ser. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o estímulo à prática da justiça. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, aqui nós nos encontramos mais uma vez, neste amanhecer do dia, para agradecer pela noite, pelo aconchego em nosso lar, em nossa cama, envolto nos lençóis, nos panos, nas cobertas, que abrigaram o nosso corpo físico das intempéries da natureza. Queremos colocar em tuas mãos, Jesus, todos aqueles que passaram a noite andando nas ruas, sem rumo, sem lugar para descansar seu corpo. Olhe, Jesus, por todos nós, para que consigamos desenvolver em nós a justiça, o amor e a caridade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia da desobsessão. Aqueles amigos que estão em tratamento espiritual, hoje é um dia muito especial. Geralmente, durante o tratamento espiritual, nós passamos por microcirurgias e os espíritos vão nos atendendo sob o comando do Cristo. E por ser hoje um dia específico, com mais dedicação, porque é um dia em que nós vamos atender ao nosso espírito, retirando todos os processos obsessivos que se acoplam a nós por causa da nossa invigilância, por causa dos nossos pensamentos que não são bons, os nossos sentimentos também que não são bons. Então, tudo isso vai atraindo para nós espíritos que pensam, que sentem as mesmas situações que nós também sentimos. Então é muito importante a gente sempre buscar ligar-se a Jesus. Percebeu que o farolzinho está baixando, a bateria está acabando? Faz prece, que tudo se equilibra. E tudo aquilo que nós estamos passando, como nós vimos na agenda da reforma íntima, faz parte do processo evolutivo nosso. Deus não é injusto para conosco, em nenhum momento. Então, as dores, o sofrimento que o nosso corpo físico passa, faz parte desse ajustamento nosso, né? Ainda bem que nós estamos tendo oportunidades de colher o que nós plantamos. Já pensou se nós estivéssemos só no plantio? É claro que nós também estamos plantando. Estamos plantando a nossa próxima encarnação. Se com coisas boas ou coisas ruins.
Então é importante a gente buscar nossa sintonia com o Cristo. O tratamento espiritual acontece na segunda, terça e quarta, mas o ciclo ele dura 3 semanas, em 3 terças e em 3 quartas, às 8 horas da noite. Então sempre pedimos aos amigos para chegar mais cedo, que 5 para as 8 o portão da nossa casa espírita é fechado. E aqueles que entram pela plataforma Zoom também pedimos para chegar mais cedo, antes das 8, porque depois começa a palestra, e se ficar entrando, provoca desequilíbrio também nas pessoas que estão presentes. Então, é muito importante chegar mais cedo, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Assim como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanece na videira, assim também nenhum de vós, se não permanecerdes em mim. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4. Produzimos. Produzimos. Tudo o que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama devidamente tratada é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, desse modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio, o viciado produz desregramento, o preguiçoso produz a miséria, o pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estais produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo. Permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, novembro de 1961, e também na obra Palavras de Vida Eterna, da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 103. Meus amigos, poucas palavras de Emmanuel, mas muito profundas. E eu queria só chamar a atenção para o final aqui, porque todo texto ele é muito claro para todos nós, né? Então é importante, se você quiser, pode ouvir novamente para compreender essa mensagem. Todos nós, onde nós estivermos, nós estamos produzindo alguma coisa. Não existe pessoa à toa. Inclusive, a pessoa à toa está produzindo. Veja aí, então, a profundidade da mensagem.
Por isso, meus amigos, nós ainda não conseguimos compreender que nós estamos criando todos os dias coisas boas e coisas ruins. Como diz o Emmanuel, estamos de acordo com as influências que nós nos afeiçoamos. Então, verifique o que você pensa, o que você sente. Diante disso, nós já podemos perceber a quem nós estamos nos afeiçoando. Se nós temos ódio, raiva, mágoa, ressentimentos, olha aí as vibrações que estamos emitindo e que tipo de vibrações estamos atraindo para nós. Se nós fazemos o bem, pensamos o bem, oramos pelas pessoas, buscamos amar aqueles que não amamos tanto, ser simpáticos a todos, fazer caridade. Então, se nós entrarmos nessa mesma vibração, vamos atrair situações parecidas, semelhantes com o que nós estamos emitindo ou estamos trabalhando. Então, todos nós produzimos. Agora é muito triste, né? Você olhar, por exemplo, o delinquente, ele vai produzir o quê? O desequilíbrio. O viciado produz o quê? O desregramento. E aqui, meus amigos, quando a gente fala de viciado, vem logo pessoas que utilizam drogas, bebidas, cigarros, né? Viciação do sexo, viciação na alimentação. Mas a gente esquece muito do vício maior de todos, o pai de todos, que é o orgulho, a ganância, né? O egoísmo, o desejo de ter, o desejo de impor nossa crença, a nossa ideia, a nossa ideologia para os outros. Os outros têm que ser submissos aos meus pensamentos, aos meu comando. Então, a gente tem tudo isso. Então, isso também é um vício. A gente, às vezes, pensa numa pessoa que utiliza droga ou no cigarro porque emana odor. E a gente sente o odor. Só que a gente, os outros vícios, por a gente não sentir tanto esse cheiro, a gente passa meio que a mão por cima, né? Fecha os olhos, finge que vê. E são situações muito dolorosas. E olha o ocioso, o preguiçoso, o que que ele faz? Ele produz a miséria. Então a gente vê aí muita. O preguiçoso ele está ligado com o ganancioso, né? Porque os dois produzem miséria. Os dois. O rico ganancioso, o pobre ganancioso também produz miséria. Porque o ganancioso ele vai fazer de tudo para prejudicar o outro. Ele não vai pensar no outro. Ele é egoísta. Então, ele vai criar situações de desequilíbrio também, produzindo miséria. O pessimista vai produzir desânimo, ele não acredita nas suas potencialidades, ele fica em dúvida sobre suas questões. Então, ele vai criando uma teia destrutiva em torno de si. E aí ele não consegue vislumbrar nada mais. Então, meus amigos, como diz o Emmanuel, todos produzimos inevitavelmente. Mas uma coisa nós temos que ter ciência e buscar todos os dias, que é permanecer com Jesus. Porque ele diz assim: permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Então, essa é o joguinho, entendemos? Então, devemos permanecer. Para permanecer em Jesus, cabe a nós fazermos o que ele pediu que fizéssemos. Não tem como a gente permanecer em Jesus sendo briguento, sendo raivoso, sendo irritado,
compartilhando coisas nas redes sociais que vai denegrindo o outro. Então não tem como permanecer no Cristo desse jeito. Se a gente passa com o carro em alta velocidade numa terra de chão, sendo que tem uma pessoa que está indo de bicicleta ou a pé e deixa a pessoa naquele escuridão de poeira, então não estou permanecendo em Jesus. Ou no período de chuva, tem lama na estrada, eu jogo lama no outro. Não estou seguindo Jesus, né? Então, meus amigos, que a gente possa, de fato, trabalhar no nosso íntimo a reforma íntima, que é necessária. Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, estas mensagens trazidas a nós pelo Espírito Emmanuel, pelas mãos de nosso Chico, possam produzir no nosso íntimo transformações, renovando-nos para ti, aproximando-nos de ti, fortalecendo-nos em ti. Amado Mestre Jesus, olhe por toda a humanidade terrena, olhe por aqueles que querem a destruição, que querem a desarmonia, e olhe por aqueles que buscam estar contigo, para não perder a fé, não perder a esperança e continuar sempre avante. Amado Mestre Jesus, fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.